Doutora, hoje nós vamos falar de robô, mas não aqueles robôs lá do futuro, né, que a gente já viu filmes sobre isso, etc e tal, mas vamos falar hoje sobre os robozinhos do INSS. Uma pesquisa recente agora aponta que esses robozinhos estão negando muitos pedidos de aposentadoria. Como é que funciona, doutora? Então vamos lá, ainda falando robô, comparou com o robô de substituição humana, a gente pode até trazer aqui que qualquer tipo de robô, né? Tem uns que eles são muito eficientes, como existem robôs para medicina, para tecnologia, e vem trazendo ali um alívio e um desenvolvimento. Por outro lado, sempre que a gente está falando de substituição humana, existem peculiaridades que às vezes deixam a desejar. Então, depende do caso específico, para que isso está sendo utilizado, eu acho interessante, em outros casos é algo que precisa ser melhorado. No caso em questão aqui do INSS, o que as pesquisas apontam que a robotização, a aplicação do robô no INSS, ao invés de melhorar a situação do segurado, vem piorando, porque aumentou o número de indeferimento. O indeferimento era em torno de 41%, agora foi para 65% do indeferimento, porque são robôs que estão analisando esse benefício. E aí, o que o segurado quer não é necessariamente que o seu benefício, o seu pedido, seja julgado de uma forma bem rápida, mas sim seja julgado de uma forma justa. Claro, se pretende também que seja de uma forma mais acelerada, mas de uma forma coerente. E ali, quando cai com o robô, os dados vêm mostrando que os robôs estão muito mais negando do que concedendo o benefício, porque não tem esse critério humano para averiguar os documentos e as peculiaridades do caso. E isso acaba travando ainda mais, tanto a parte do INSS, que se aquela pessoa teve esse benefício negado, ela pode pedir novamente, fazer um novo pedido, uma nova propositura, ou isso vai levar para uma demanda ali judicial, e que vai congestionar também o Poder Judiciário. Ou mesmo recorrer no INSS, que aí não vai ser o robô, ou vão ser os conselheiros ali da turma de recurso, que vão julgar os membros dos servidores do INSS. Mas aí, nesse segundo momento, seria feita essa análise de forma humana e não pelo robô. Em alguns casos, o robô ele é interessante. Quais, por exemplo? Nos casos em que, mas isso é bem a exceção, nos casos em que está tudo certinho já perante o INSS. Então, aquele QNI está bonitinho, aqui está arrumado, não tem divergência, não tem indicador, aquilo que a pessoa trabalhou consta todos os registros, está tudo arrumadinho. Então, esse robô, ele vai acessar o sistema do INSS, ele vai ler as informações e ali sim ele consegue deferir. Às vezes, esse deferimento, se tiver tudo correto, pode sair até de forma automática, até no mesmo dia. Mas isso depende da documentação estar regular e totalmente regular no INSS. E não é só regular de estar constando que a pessoa trabalhou ou não, e sim de não ter nenhum vínculo em aberto, não ter indicador, que o indicador ele significa que tem alguma divergência, que o INSS vai precisar de algo mais de provas. Ou seja, os casos mais simples ele até pode ser eficiente. Casos mais complexos, o robô não atende essa finalidade, aí precisa ser reestruturado dessa forma para que o segurado não tenha nenhum prejuízo com isso. Outros casos que também não é aplicado o robô, período especial, insalubridade, que precisa de uma análise de uma demanda técnica sobre o caso. Doutora Fernanda, pelo que eu entendi aqui, quem nos acompanha provavelmente também entendeu dessa maneira, a senhora fala de casos mais concretos, né? Casos não simples, mas assim, comprováveis. Mas daí também fica fácil, né, doutor? Coloca tudo certinho ali, tudo que eles pedem, aí o robô nem tem o que fazer, né? Não tem como negar. Mas o que a gente verifica na prática é isso, que eu não sei a forma da programação do robô, quais são os comandos que ele consegue ler, mas normalmente os casos mais simples vem agilizando. Agora, tanto é que a gente viu na própria reportagem que de 41% do indeferimento foi para 65%. 65% dos benefícios vêm sendo negados por conta do robô. Então, isso significa que esse robô ele não consegue fazer uma leitura mais complexa.
E se isso é remetido para um servidor, ele já consegue fazer essa leitura de uma forma mais coerente. Uma outra opção, mas normalmente ela não é muito fácil de ser resolvida, no seguinte sentido: para que essa aposentadoria, esse benefício seja já mais regular, para que se cair com o robô já encontra todas as informações para ele conceder esse benefício, poderia alterar, atualizar, corrigir o CNIS antes do pedido. Mas nem sempre a pessoa tem esse tempo. Então, por exemplo, se o CNIS tem indicador, tem vínculos em aberto, etc. e tal, pode-se fazer um requerimento antes da aposentadoria, arrumar o CNIS, deixar ele todo alinhado, sem nenhuma omissão ou divergência ali no INSS, e depois disso alinhado, quando for fazer o pedido, provavelmente ou o servidor, que seja caia com o próprio servidor, ou o robô vai conseguir ler todas as informações. O problema é o tempo, porque as pessoas elas não costumam fazer o prévio procedimento antes da entrada no pedido. Até porque quando a gente fala de correção e atualização de CNIS, não é algo muito simples. Em alguns casos demora um certo tempo, não estou nem dizendo só pelo fato do robô, mas que tem procedimentos que a gente precisa atualizar, corrigir o CNIS. Mas é um procedimento um pouco mais complexo e tende a ser um pouco mais demorado no INSS. Mas seria assim, uma pessoa tem ainda bastante tempo, falta ainda, vou inventar um exemplo, 5 anos para ela se aposentar. A gente já faz um estudo, verifica que tem várias divergências ali, omissões, indicadores, enfim, no INSS. Pode-se fazer essa correção, essa atualização, esse acerto de vínculos, remunerações, enfim, o que tiver que ser feito ali no CNIS, deixar isso de uma forma mais estruturada para no momento dela se aposentar, essa aposentadoria saia mais rápida, mesmo que seja ou não por um robô. O que isso facilita também, porque se a gente pega o caso da pessoa e verifica que tem bastante coisa a ser feita, o ideal é já arrumar isso. Ou no momento da aposentadoria, junta toda a documentação necessária para corrigir essas irregularidades no INSS. Porque, não sendo corrigida, o INSS vai fazer o quê? Ou ele indefere de pronto, ou ele vai abrir exigência, que é um prazo de 30 dias para apresentar os documentos específicos para corrigir essas irregularidades. Bom, em cima disso, doutor, uma última pergunta para a senhora. E nesse caso, todo mundo já passou, eu acho que todos nós já passamos por aquela situação que você se engana, digita a senha do banco, por exemplo, do seu cartão e tal, e aí o aplicativo fala assim, mais 2 tentativas, senão vai ser bloqueado e tal. Existe isso com o INSS também, ou seja, um indeferimento, ele pode ser por muito tempo, doutora, ou isso dá para ser consertado ao longo do processo? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Por exemplo, do banco existe, acho que não é essa a pergunta, mas, por exemplo, da mesma forma, o procedimento do banco que na terceira tentativa bloqueia a senha, no INSS também. No INSS, para acessar o sistema do INSS, o meu INSS, a pessoa pode tentar 3 vezes. 2 vezes, se ela errar, não acontece nada. Na terceira vez, se ela erra, aí bloqueia a senha, daí depois, de 24 horas, ela tem que fazer um novo procedimento. Se a pessoa esqueceu, o que ela faz? Em vez de ela ficar tentando várias vezes e errando para não bloquear para não ter esse bloqueio de uma forma mais fácil, o que ela pode fazer? Normalmente, qual o procedimento que eu uso no escritório? Nunca tento 3 vezes, eu costumo tentar 2 vezes. Se eu já verifiquei que errou, que não é aquela senha, aí embaixo existe, esqueci minha senha, aí ela clica naquele link e vai fazer os procedimentos. Aí pode alterar, chegando um código via o e-mail cadastrado ou via o celular cadastrado, ou se a pessoa não tem acesso a nenhuma dessas informações, aí existe um outro procedimento, que é o preenchimento de um formulário, e vai enviar esse formulário preenchido com a foto para o INSS, em que a pessoa segura uma selfie, em que ela segura em uma mão o dia, mês e ano, para saber que, de fato, aquele formulário está sendo feito naquela data. E então uma foto, uma selfie dela segurando o documento, contendo a data. E aí preenche os dados, envia esse formulário, isso também pode ser feito.
Normalmente se usa o formulário quando não consegue fazer essa atualização do sistema, essa troca da senha pelo celular ou pelo e-mail, que são as formas mais fáceis. Mas essa é um sistema similar ao banco de quando tem o bloqueio de senha ou esquecimento de senha para acessar o sistema. Agora, eu não entendi exatamente a parte da pergunta relacionada ao indeferimento. Não, quando. Não, é só para concluir, mas quando existe assim, essa exigência, né, de mais documentos nesse caso, por exemplo, porque nós estamos falando aí do robozinho, né? Quando ele não aceita, ele dá para a pessoa outra chance? Pode ser. O robozinho ele também é capaz de gerar exigência, Ah, tá. que é formular pedido, formular documentos para ser apresentado em 30 dias. Ah, então é isso. Essa era a dúvida, quer dizer, ele pode fazer isso então. Pode, o robô pode sim. E se o robô indeferir, também cabe recurso ou uma nova propositura. Certo, é isso aí mesmo. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela gentil contribuição. Um bom feriado amanhã e até a próxima, doutora. Obrigada, igualmente. Bom feriado. Até a próxima. Até mais.